Senhor Jesus, glória a Deus. Estamos aqui mais uma noite para glorificar, exaltar, bendizer e falar um pouco da palavra de Deus. Glória a Jesus. Os irmãos já podem estar abrindo esse 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Glória a Deus, glória a Jesus. Segunda Pedro, capítulo 1. A partir do verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram a fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas exigindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação, a eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podeis se assentar, glorificando, exaltando e bendizendo a Deus. Duas palavras me veio ao meu coração: palavras de fé e perseverança. É interessante que no decorrer do culto também as coisas foram se falando ao meu coração e falando ao coração da igreja, em fé, perseverança, continuar e não desanimar. Porque quantas vezes nós queremos desanimar? É interessante que uma chuvinha dessa aí, quantas pessoas não pensam no seu coração? Poderia ficar em casa, debaixo das cobertas. Vem ao coração do ser humano. Nós somos seres humanos, mas tem algo maior que motiva o nosso coração e a nossa alma, que é a presença de Jesus Cristo. E é por isso que nos animamos. É por isso que o nosso coração e a nossa alma se anima de estarmos aqui reunidos com pessoas imperfeitas para aquele que é perfeito. Nós viemos aqui para prestar um culto a Ele. E é por causa dele que nós estamos aqui reunidos. Porque se fosse somente uma reunião humana, seria somente uma reunião. Mas como nós estamos aqui reunidos no seu nome, a sua presença está aqui,
e isso se transforma em um culto de adoração a Ele. E Ele tem o prazer de falar conosco através da Tua palavra, de usar as Suas pessoas que são imperfeitas, mas que são vasos, para falar com a Sua igreja, para falar ao meu coração, ao seu coração, à sua alma, para que nós venhamos a sair daqui animados, contentes, regozijantes, que muitas das vezes a luta, a adversidade, o espinho não sai de um dia para o outro, ou de uma hora para outra, ou de um minuto para o outro, mas nós nos tornamos animados para que nós venhamos a continuar perseverando com fé, acreditando, crendo que Ele está trabalhando nos nossos corações para que nós venhamos a sermos vitoriosos e o nome dEle ser glorificado. Ele nos chama para que nós venhamos a ser vitoriosos. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos mais. O apóstolo Paulo diz assim: somos mais do que vitoriosos. Acho que ele não achou palavra para colocar ali, palavra humana. Ele disse: então vocês são muito mais do que vitoriosos. E nós somos muito mais do que vitoriosos, porque nós sabemos em quem é que nós estamos crendo e acreditando e depositando a nossa fé genuína, verdadeira, provada como ouro no fogo, mas nós sabemos em quem é que nós estamos crendo. O tema central desta carta do apóstolo Pedro, se nós começarmos a ler, ele fala em multiplicar, ele fala em somar, ele fala sempre em que nós venhamos a desenvolver, crescer na fé, na graça, para que nós venhamos a sempre estar conhecendo cada vez mais a Jesus. E ele fala a virtude, a fé, o domínio próprio, ele vai falando as virtudes que nós devemos ter. Ele fala que nós temos que estarmos sempre desenvolvendo aquilo que Jesus colocou no nosso coração, porque todos nós sabemos, as primícias são o quê? Que Jesus derramou a sua graça sobre as nossas vidas. Nós sabemos que nós saímos das trevas para a maravilhosa luz. Nós sabemos que Ele tirou os entulhos do nosso coração das trevas e colocou para que nós venhamos a ser libertos. Nós sabemos que nós éramos cegos, nus. Nós sabemos que nós estávamos andando nessa vida sem saber onde é que nós estávamos andando, mas Jesus veio de encontro conosco e nos colocou um propósito no nosso coração. Nós sabemos todas essas coisas, mas não para aí. Ele diz assim que Jesus derramou dessa graça sobre as nossas vidas, sobre a igreja, e o apóstolo Pedro está dizendo assim: mas agora não para por aí, vocês têm que multiplicar, vocês têm que somar, vocês têm que desenvolver isso que Jesus derramou no coração de vocês, para que nós não venhamos o que? A desanimar, para que nós não venhamos o que? A parar, a ficar inertes, para que nós não venhamos a ficar parados na fé, porque aí o inimigo começa a querer trabalhar nos nossos corações. Então nós devemos sempre estar desenvolvendo aquilo que Jesus colocou, essas primícias. Ele abriu os nossos olhos, as escamas, nos tirou das trevas, Ele nos tirou das garras do inimigo. Nós estávamos fadados à própria carne, à vontade da mente, à vontade da carne, à vontade do inimigo. Nós estávamos perdidos totalmente e Jesus nos resgatou. E agora precisamos o quê? Ter uns atos da nossa parte, continuar conhecendo, continuar acreditando, continuar animados no nosso coração. Nós não podemos parar, nós não podemos ficar inertes, nós não podemos deixar o inimigo entulhar coisas sujas no nosso coração, na nossa mente. Nós devemos estar sempre desenvolvendo esse conhecimento em Cristo Jesus. Nós devemos sair dessa inércia. E como é que nós saímos dessa inércia, desse comodismo que muitas das vezes o inimigo tenta colocar no nosso coração,
E o apóstolo Pedro está dizendo para essa igreja: não fiquem inertes, não entrem em comodismo. É não se acomodar pelo que já conhece e pelo que já experimentou de Jesus. Quantas vezes nós temos essa arrogância, essa prepotência de dizer: eu já conheço um pouco de Jesus, eu já conheço um pouco da palavra. Quantas pessoas, principalmente pessoas que saem, de saidinha, e às vezes você vai levar uma palavra ali para a pessoa, dizer de Jesus, e ele fala muito mais versículos de mente, de coração, do que a gente pensa, porque eles estão lá, encarcerados, lendo a palavra, e estão cheios da palavra, mas não conseguem o quê? Conhecer a essência do Espírito Santo e a essência da obediência a Ele. Eles falam muito mais da palavra, eles falam coisas de decor do Antigo Testamento, do Novo Testamento, eles vão ali falando coisas e falando coisas. Aí eu falo: meu Deus! Ao mesmo tempo eles já começam a virtuar a mente, já falar de outras coisas. Me dá algo aí que não é da vontade de Deus. Mas eles não conhecem o que é a essência do Espírito Santo, para que nós venhamos o quê? A obedecer a palavra de Deus. Começarmos a praticar a palavra de Deus, e Jesus está derramando isso sobre a igreja, a sua graça, para que nós não venhamos apenas conhecer a palavra, mas que nós venhamos também a obedecer o Espírito Santo. Não é somente conhecer de conhecimento de informação, mas conhecer profundamente, para que nós venhamos a obedecer a sua palavra. Deus tem muito mais, e nós não podemos se acomodar e estarmos satisfeitos apenas com a salvação. Ele derramou a salvação sobre as nossas almas, sobre as nossas vidas, mas Ele quer usar a sua igreja para que nós venhamos a ser corpo de Cristo aqui neste mundo. E muitas das vezes nós somos pessoas que olhamos para a nossa própria salvação e nós entramos dentro da nossa casa, ou entramos dentro da igreja, e nós falamos: não, eu já tenho a salvação e não preciso fazer mais nada. Mas o apóstolo Pedro está dizendo: olha, vocês precisam desenvolver esse conhecimento em Cristo, a virtude, a fé, o domínio próprio. Vocês precisam desenvolver isso, para que vocês não venham ficar inertes, parados no comodismo da fé. E Deus tem essa alegria de dar esses presentes para os seus filhos, porque Jesus, Ele é um dom de Deus, um presente de Deus, e Ele é um presente tão maravilhoso, que é como se uma pessoa desse uma roupa qualquer, uma camisa para alguém, e se aquela pessoa faz o que quiser com ela, se ela quiser vender, se ela quiser jogar fora, se ela quiser fazer qualquer coisa. Jesus não coloca a goela abaixo. Ele não coloca a goela abaixo. Nós aceitamos, queremos aceitar ou não. É o livre-arbítrio. E nós aceitamos. Eu louvo a Deus porque essa igreja que aceitou o dom de Deus. Eu louvo a Deus por essa igreja que abriu o coração para que Deus venha adentrar dentro do coração, mas que nós venhamos a começarmos a desenvolver o dom de Deus no nosso coração, esse presente maravilhoso que Deus nos deu. Deus nos dá, mas exige também responsabilidade, para que nós não venhamos a ser uma criança mimada. Será que eu posso dar uma moto ou um carro para uma criança, para uma pessoa de 15, 16 anos, ou uma criança de 12 anos?
Não, ela ainda não tem responsabilidade. E Jesus quer derramar dos seus presentes sobre a igreja, sobre mim, sobre você. Ele quer derramar, mas que nós venhamos a amadurecer na fé, para que nós venhamos a pegar esse presente de Deus, mas que nós não venhamos a jogar fora, mas que o inimigo não venha parar como um policial parar no meio da esquina e dizer: olha, você está sem carta, você ainda não amadureceu na fé. E Jesus quer derramar desses presentes sobre a igreja, mas nós precisamos amadurecer no desenvolver da fé, fazer virtude no nosso coração, desenvolver cada vez mais, conhecer a Cristo profundamente, para que Ele venha a derramar desses presentes retidos no mundo espiritual. Ele quer soltar nas nossas mãos, mas nós precisamos amadurecer na fé. Nós precisamos amadurecer. Não podemos ficar nessa inércia, parados. E isso faz com que nós venhamos a ficarmos desanimados com a igreja, ler a palavra, em buscar sua face, em jejuar, em se consagrar, em vir ao culto. Muitas das vezes é um peso, mas quando nós estamos buscando, quanto mais nós comemos da palavra, quanto mais nós temos experiências com Deus, mais fome mais temos, mais vontade de estar na sua casa, mais vontade de conhecer a Ele, mais vontade de ter as suas revelações do céu. Nem o olho viu, nem o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem isso que Ele tem preparado para a sua igreja, mas Ele quer revelar através do teu Espírito Santo para todos que vêm buscar a sua face, derramar dos seus presentes, porque muitas das vezes o primeiro é vir espiritualmente, nós alicerçarmos a nossa vida espiritual primeiro, e aí depois nós colocamos a casa em cima do fundamento, o prédio em cima do fundamento. Mas muitas das vezes nós damos mais valor naquilo que nós vemos, e o apóstolo Paulo diz assim: olha, a sua atenção não tem que estar naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é corrompível para esse mundo, e aquilo que não se vê é eterno para a glória de Deus. É aquilo que não se vê, aquilo que é espiritual. O fundamento nós não conseguimos ver. Nós não sabemos se aquela casa pode sustentar uma tempestade. Nós não sabemos se aquela casa pode sustentar um terremoto, alguma coisa mais forte. Mas aquilo que é alicerçado em Jesus, aquilo que não se vê, aquilo que os homens não conseguem ver, mas o Espírito Santo, Jesus consegue ver em cada um de nós, é isso que é importante. A nossa atenção não tem que estar naquilo que se vê. Isso que nós devemos aprender em Jesus. Nós devemos ter o compromisso de buscar, de profundidade de alma. E tem uma parte que é o compromisso, e a outra parte é confiarmos que o Evangelho é a palavra e o poder de Deus para destruir fortalezas na nossa mente. Devemos saber que Deus usa sim o dom, não somente para o serviço, mas para nos libertar de laços de alma, de confrontos interiores, de limitações. Para libertações não é somente na força da vontade, mas saber que Deus destrói fortaleza. Deus não derrama os seus dons para a sua igreja somente para que nós venhamos a sermos instrumentos. Ele derrama o Espírito Santo, aquilo que Ele foi prometido lá em Joel, sobre toda a carne, sobre aquele que invocar o seu nome, não somente para que nós venhamos a servir as outras pessoas, mas que nós também venhamos a sermos libertos. Quantas coisas eu digo para Jesus: Jesus, eu não cometo mais, e no outro dia, e Jesus quer fazer com que nós venhamos a desenvolver
desenvolver isso, esse dom, essa maravilhosidade, o Espírito Santo, para que nós venhamos a ser libertos cada vez mais em Jesus. Nós vamos conhecendo a verdade, e a verdade vai nos libertando cada vez mais. E aí nós vamos o quê? Desenvolvendo a vontade de Deus em nós. Porque quando nós somos consolados por Deus, nas nossas angústias, nas nossas limitações, naquilo que o inimigo quer pressionar em nós, naquele peso de alma, quando nós somos consolados e verdadeiramente libertos em todas as coisas, nós podemos consolar outras pessoas, e Deus quer te usar. Mas como Deus vai nos usar, que muitas das vezes a angústia, a pressão do inimigo, as rusgas do nosso coração, na nossa alma, as limitações, as coisas que nos deixam ainda atormentados na nossa mente, ainda nos atormenta da nossa alma. Mas Jesus quer nos libertar totalmente, consolar totalmente os nossos corações, para que nós venhamos a consolar outros corações em lutas tremendas, em lutas diversas, em coisas. Lembrando aqui, o jovem lá, somente ele para consolar um pai, uma mãe que perdeu um filho, porque já foi consolado por Deus. Que luta, é somente aquele que passou, que sabe, que foi consolado pelo poder de Deus para consolar outras pessoas. E Deus quer nos usar para isso, mas nós devemos estarmos totalmente libertos de histórias passadas, de coisas que nos magoou, de tristezas que ainda muitas das vezes vêm na nossa mente. Nós temos a alegria do Espírito Santo. E para quem é que o inimigo vem colocar setas na nossa mente? Para quem é que o inimigo ainda consegue fazer rusgas no nosso coração? Quando nós somos totalmente consolados por Cristo, nós conseguimos consolar outras pessoas. E quando nós somos totalmente libertos por Deus, nós conhecemos Ele cada vez mais. Há muitas limitações no nosso coração, e aí nós vamos aprender que o Espírito Santo não é somente para que nós venhamos a sermos usados para falar com outras pessoas, mas que o Espírito Santo vem consolar e nos libertar de toda a mágoa, de toda a tristeza, de todo o passado, de tudo aquilo que faz com que nós venhamos a estarmos magoados e não conseguir liberar perdão. Mas Deus hoje quer consolar o nosso coração. Deus hoje quer derramar do seu Espírito Santo para que nós venhamos a ser totalmente libertos daquilo que nos magoa, daquilo que ainda faz com que nós venhamos a estarmos lembrando e não conseguindo liberar esse perdão, essa mágoa. O caminho é muito apertado, é totalmente apertado, para nos tirar todas as rusgas, tudo aquilo que é pus da nossa alma, e Deus poder nos deixar totalmente livre, para que nós venhamos a sermos usados dessa parte e Jesus ser glorificado. Quando nós deixamos de conhecer, quando nós ficamos inertes, quando nós ficamos parados, quando nós deixamos o inimigo trabalhar no nosso coração, quando nós deixamos de conhecer a Cristo, ele procura atapar os poços. Em Gênesis capítulo 26, a partir do verso 16, a Bíblia narra um fato onde os filisteus, tomados por ciúmes, eles tentavam entulhar os poços de água boa de Isaac.
E é interessante que no início da nossa conversão nós também recebemos bênçãos e surfamos sobre elas, nessa onda espiritual que nós herdamos de nossos pais espirituais, daquelas pessoas que oraram por nós, daquelas pessoas que intercederam por nós. No início da nossa conversão, nós estamos surfando nessas bênçãos espirituais, ou naquilo que Deus mesmo falou ao nosso coração. Nós estamos sentindo a presença de Deus até na rua, em casa, na igreja, nós colocamos os pés, nós estamos surfando nessas bênçãos espirituais. Mas com o tempo, a Bíblia nos diz que é arrancado o inimigo que é forte, o mais forte que é Jesus, vem, arranca e faz com que nós venhamos a estarmos libertos. Mas nós devemos preencher essa casa com o Espírito Santo, porque o inimigo, um tempo, ele vai longe e vai para lugares áridos e secos, e ele acaba voltando com mais 7, e a casa não pode estar mais vazia. Tem que estar cheia da presença de Deus. E os inimigos, muitas das vezes tomados por ciúme, tomados por inveja, eles querem tapar os nossos poços de águas boas. E a Bíblia vai nos dizer, o apóstolo Pedro vai dizer, que há homens que começaram a se introduzir na igreja, colocando poços de água saloba, coisas sujas, heresias, aonde o inimigo queria colocar para que Jesus não fosse glorificado na vida dessa igreja. Mas nós devemos nos animar e destampar esses poços, lutarmos para que nós venhamos a beber dessa água doce que Jesus já colocou no nosso coração. Nós não podemos ficarmos parados, inertes, acomodados e deixarmos o inimigo trabalhar nos nossos poços. Isaac herdou algo tremendo da parte de Abraão, que era poços de águas boas. Mas ao invés dele vigiar, o inimigo foi lá tomado por inveja. O inimigo foi lá com engodo. O inimigo foi lá e colocou e começou a tapar os poços. Interessante que nem ele mesmo ia usar, mas ele tampou os poços de Isaac. Com o tempo nós mesmos devemos começar a trabalhar, orar, buscar e desentulhar onde o inimigo quer tapar os buracos de água boa, os poços onde o inimigo quer tapar os poços de água boa. Nós herdamos essas coisas maravilhosas. Deus trabalhou no nosso coração, mas não podemos deixar o inimigo trabalhar na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. O inimigo está a todo tempo ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando trabalhar, tentando achar uma pequena brecha, tentando achar um pequeno comodismo, tentando achar um pequeno desânimo no nosso coração. Nós devemos estarmos sempre animados, apesar da circunstância, apesar da situação. Achei muito bonito a irmã falar que está muito difícil, mas que ela ia louvar ao Senhor. Imagina como Deus recebeu esse louvor. Imagina como Deus recebeu nas suas narinas um louvor de adoração, de sacrifício. Um coração muitas das vezes quebrantado. Um coração onde nós falamos: olha Deus, está muito difícil, mas eu vou louvar e adorar o teu santo nome. E é interessante que com o tempo nós fazemos como o apóstolo Pedro. Na situação difícil nós dormimos, ou com o tempo nós fazemos como Paulo e Silas. Estamos presos, mas conseguimos adorar a Jesus, porque nós sabemos em quem é que nós confiamos. Ele quer desenvolver essa fé nos nossos corações, e nós temos que desenvolver a fé, e é isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. E é por isso que Jesus colocou 2 tempestades na vida daqueles discípulos,
Na primeira tempestade ele falou: entra dentro do barco e eu vou aqui dormir um pouco. E no meio daquela embarcação, no meio daquela trajetória, veio uma tempestade contrária, um mar revolto. E a Bíblia nos diz que aqueles homens cheios, tomados de medo, homens que eram experimentados do mar, homens que já sabiam de tudo do mar, mas que não sabiam nada de Deus, não sabiam nada de Jesus, não conheciam nada a Jesus, estão dizendo: olha, mestre, não se importa que nós venhamos a perecer nessa tempestade que o Senhor mesmo falou para que nós venhamos adentrar nesse barco. Ele fala: homens que ainda não têm fé. E eles mesmos dizem: que homem é esse, que até mesmo o mar e o vento ouvem a sua voz e obedece. E aí Jesus faz com que nós venhamos a termos tempestade, para que nós venhamos a olhar para Ele, a um primeiro momento, e dizer que Jesus é esse que eu sirvo, que ainda eu não conhecia, que o mar e o vento lhe obedecem. Porque uma coisa é nós falarmos: olha, Jesus, Ele tem o controle no céu, na terra, e embaixo da terra, eu pregar isso. Mas outra coisa é eu passar por isso e conhecer Ele verdadeiramente, que Ele pode fazer na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Falar, como dizem, até papagaio fala, mas passar verdadeiramente nessa experiência de vida, nós vamos dizer: que homem é esse? Porque eles já tinham visto Ele curar cego, fazer aquele leproso ser curado, fazer homens que estavam andando, a andar. Eles tinham visto, mas ainda não conheciam, não conseguiram desenvolver a fé em Jesus. E Jesus precisa fazer com que nós venhamos a passar por algumas tempestades, para que nós venhamos a desenvolver essa fé no nosso coração. Porque na primeira tempestade Ele disse: esses homens não têm fé. E na segunda tempestade Ele foi para o monte interceder por eles, e Ele vem andando sobre as águas e coloca os seus pés sobre as águas. E Ele diz ainda para Pedro: Pedro, homem de pouca fé. Desenvolveu pelo menos um pouco de fé. Homem de pouca fé. Na primeira tempestade ele não tinha nenhuma fé, mas na segunda tempestade ele tinha um pouco de fé. Isso é porque ele tinha saído do barco. Se fosse aqui contar esse testemunho aqui na igreja, todo mundo iria glorificar Jesus e dizer: meu Deus, que Deus tremendo e poderoso, você saiu de cima do barco, andou sobre as águas. Nós iríamos dizer: que homem de muita fé, que homem, que experiência de fé que esse homem teve. Mas Jesus, que conhece o fundo dos nossos corações, o oculto e o escondido, está dizendo: você ainda tem só um pouco de fé. Nós somos desenvolvidos na fé, e Jesus nos leva por esse caminho de desenvolvimento. Mas nós não podemos ficarmos inertes, parados. Nós não podemos parar de conhecer a Cristo. Nós não podemos parar de forma alguma, porque é Deus que desenvolve a fé de forma prática e não somente de forma contemplativa. Não somente de forma contemplativa. Interessante que Moisés, em Êxodo 14, manda os representantes, os espias, até a terra prometida. Aqueles homens começam a olhar as lanças, os carros de ferro, as espadas, as cidades muradas, os homens de quase 3 metros de altura. Eles olham tudo. Eles olham também aquelas caixas de uvas tremendos, uma terra que emana leite e mel. Eles vejam, e tudo, as coisas naturais eles veem. Mas nós somos movidos por uma fé em Jesus.
E é interessante que esses homens, eles foram reprovados nessa fé, porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por uma fé inabalável em Cristo. Aqueles homens tinham visto coisas maravilhosas da parte de Deus. Um vento veio e abriu o mar vermelho. Eles passaram aquele mar vermelho ao meio em terra seca. Eles passaram aquilo, maná descia do céu. Moisés, usado por Deus como instrumento, batia na rocha e brotava a água da rocha. Os calçados cresciam juntos. Coisas maravilhosas, tremendas da parte de Deus. Lá no Egito, 10 sinais eles tinham visto. Coisas tremendas da parte de Deus. Mas quando chega em Canaã para uma fé prática, não somente uma fé contemplativa e dizer que eu tenho fé, mas uma fé prática de obediência, eles começam a olhar para as coisas naturais que eles estavam vendo, para a espada, para aquilo que eles tinham, né, de guerra, de carros de ferro, de cavalos, toda a indumentária que eles tinham, mas eles olharam somente a fé humana, somente por uma fé, uma visão humana. Essa geração ficou no deserto. Essa geração ficou no deserto. É por isso que o apóstolo Tiago diz assim, que a fé sem obras, uma fé sem obras, ela acaba morrendo. Uma fé sem obras é uma fé que é parada. Uma fé sem obras que é uma fé que somente fica contemplando, 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 e não consegue ter a obra que Jesus está dizendo, não consegue obedecer de uma forma prática aquilo que Jesus está falando ao nosso coração. Jesus sempre está falando ao nosso coração, e a igreja dele vive por uma fé em Jesus. E nós devemos obedecer aquilo que Jesus está falando ao nosso coração. Independente se o inimigo é grande, independente se o inimigo é pequeno, independente se Israel somente tinha poucas indumentárias de guerra, independente de qualquer coisa, eles tinham a Deus do lado deles. Eles tinham a Deus. Mas a segunda geração, que foi a geração de Josué, entendeu que Deus fez coisas maravilhosas, mas nem tudo vem pronto. Josué passa o Rio Jordão, e primeiro Deus trabalha no seu coração, para que ele viesse a ter ânimo e coragem. Deus fala para ele: Josué, ser forte, ser corajoso. E ele tinha visto coisas maravilhosas no Mar Vermelho. E eu imagino ele chegando até o Rio Jordão e falando assim: agora Deus vai abrir da forma que Ele quer. Agora Deus vai enviar um vento impetuoso, vai abrir aqui para que todos vejam a maravilhosidade, que eu vou ser usado da mesma forma que Moisés foi usado. Mas não, Deus faz de uma forma diferente, para que nós venhamos a ter uma fé prática e não somente uma fé contemplativa. Ele diz: coloca a arca da aliança, vai andando, coloca os sacerdotes, envia homens para que viessem a pegar as 12 pedras. E aqueles homens começam a andar. Eu imagino os sacerdotes olhando para Josué e dizendo: Josué, meus pés já estão lameados aqui, a arca já está começando a balançar aqui, a água já está dando para cima da minha cintura, e não está acontecendo nada. Mas a água já havia parado de 15 a 20 quilômetros longe da onde eles estavam vendo. Deus faz de forma diferentes, e às vezes nós não conseguimos entender aquilo que Deus está fazendo, porque nós não conseguimos desenvolver essa fé prática em Jesus. Deus faz de forma diferente, não somente daquela forma que nós somos acostumados a ver Deus fazer, porque Ele quer que nós venhamos a desenvolver a fé, quer que nós venhamos a conhecer cada vez mais a Ele.
Ele faz coisas diferentes de propósito para que nós venhamos a desenvolver essa fé e que nós venhamos a mergulhar nessas águas profundas do conhecimento em Cristo. E às vezes nós não colocamos o pé no Jordão porque nós não vimos a água abrir, o mar abrir. Nós não vimos o mar abrir como da outra vez e nós não colocamos os pés. E Deus está falando assim: você vai passar o Rio Jordão, mas confia, acredita, continua crendo, não desanima, ser forte, ser corajoso. Eu já fiz um milagre, você não está vendo, mas é 20 quilômetros lá longe, a água vai demorar a parar. Você vai passar o Rio Jordão, mas não é mais da mesma forma, é de forma diferente, porque você vai estar conhecendo a mim. Não para de conhecer a Jesus, não para de conhecer a Jesus, nem sempre vai ser de uma forma pronta, como ele fez lá no Mar Vermelho, mas vai ser de uma forma diferente, para que você venha testemunhar e conhecer também ele cada vez mais. Nós não podemos começar somente bem, mas terminar essa caminhada de fé bem. Quantas pessoas começam bem, quantas pessoas começam fervorosas, quantas pessoas que Jesus lança essa semente no coração e muitas das vezes começa a crescer rapidamente, mas não tem o que? Raízes. Não foi lançado numa terra boa, foi lançado numa terra cheia de pedras, foi lançado numa terra muitas das vezes rancorosas, foi lançado numa terra que muitas das vezes não libera o perdão, não consegue conhecer a Cristo, liberar o perdão que chegou no seu coração através de Cristo. Foi Deus que perdoou você. Por que é que eu não vou liberar o perdão também? Eu fui perdoado. Como o apóstolo Paulo diz, eu sou o pior dos homens. Eu fui perdoado. E por que é que eu não vou perdoar? O perdão me alcançou. E ainda que seja difícil, eu preciso liberar. Porque eu vi esse perdão no meu coração. Mas que nós venhamos a estarmos focados e olhando fixamente em Jesus. Pedro se afundou porque ele deixou de olhar em Jesus. Quantas vezes nós deixamos de olhar fixamente em Jesus? Quantas vezes nós paramos de olhar para Jesus e olhar para a circunstância, para a situação, olhar para aquilo que está acontecendo? E Jesus está dizendo: olha, continua olhando para mim, porque eu sou a sua esperança. Sou eu quem vou fazer. Você vai continuar andando se você estiver olhando para mim. Você vai continuar desenvolvendo a sua fé se você continuar olhando para Jesus. Desânimo não pode chegar no nosso coração. Às vezes, desânimo do nosso chamado, da nossa família, da disciplina espiritual. Desânimo não pode parar a nós. Muitas das vezes Moisés também desanimou. Teve uma certa vez que ele pediu até mesmo a morte. Disse: Deus, o fardo e esses filhos de Israel são muito difíceis de lidar com eles. E ele pediu a morte. E ele tinha uma igreja de mais de 2 milhões de pessoas. Mas ele era um homem cheio da presença de Deus. Mas que o inimigo muitas das vezes quis fazer com que ele viesse a estar desanimado e dizer: esse povo é muito difícil. E ele disse assim: olha, até mesmo a minha irmã e o meu irmão Arão, dentro da minha casa, meu irmão, dentro da minha igreja, começa a falar de mim. E ele começa a querer ficar desanimado e pediu até mesmo a morte. Mas Deus toma a nossa causa. É Deus que toma a nossa causa. Ele
e coloca uma lepra na sua irmã. Não é que nós desejamos isso para as pessoas que estão nos acusando. Não é que nós desejamos isso para as situações que está acontecendo conosco. Mas Deus que é justo e verdadeiro, nós não oramos por isso. Coloca uma lepra, não. Eu e você não oramos por isso, porque nós temos a mente de Cristo. Mas tenha certeza que é Jesus, é Deus que toma a sua causa nas mãos dele. É Deus que toma a causa, a sua causa, a causa da igreja, a nossa causa, nas mãos dele. E ele coloca uma lepra naquela mulher, para ela entender que Deus falava com ele. Deus usa os seus servos. Então não se preocupe com as causas que estão acontecendo na sua vida. Busque sim em Deus uma direção, mas que Ele vai fazer segundo a vontade dEle. Ele vai fazer segundo os pensamentos dEle, que é muito mais altos do que o nosso. Porque Ele deveria tratar o coração de Moisés, mas também tinha que tratar o coração de Miriam e de Arão, para eles entenderem que Deus falava somente com eles, sim, naquele momento. E muitas das vezes nós somos como um filho mais velho que cuida dos irmãozinhos mais menor. O pai fala assim: olha, você é um filho mais velho, você cuida dos seus irmãozinhos menor. E quando eles fazem bagunça, você vai lá, às vezes briga com ele, e o pai fala assim: não é você que é para brigar, não. E ele fala assim: então pai, isso toma a causa conforme eu quero. E Jesus não faz conforme nós queremos. Às vezes nós esperamos que o pai vai lá e bata nos menores, mas ele vai falar assim: os filhos são meus, eu cuido dele da forma que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu quero. Eu vou cuidar da forma que eu quero, não é segundo o seu pensamento, mas segundo o pensamento de Deus. E nós, o que? Como servos, como os filhos, aceitamos a vontade de Deus. Se coloquemos de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, papai querido, por esse momento, Senhor. Que o teu nome venha a ser glorificado, meu Senhor da glória. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai querido, o teu Espírito Santo sobre os nossos corações. Pai querido, a tua palavra diz que nós, sendo maus, sabemos das coisas boas para os filhos, ó Pai. Quanto mais o Senhor, papai querido, pode dar o teu Espírito Santo sobre os nossos corações, para que nós venhamos a ser consolados pelo teu Santo Espírito, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, papai querido, nós sabemos, ó Pai, as circunstâncias, as situações difíceis, ó Pai querido, que está diante de nós, mas nós também sabemos, papai querido, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor venha a ser a nossa esperança, o nosso fundamento, aquele que nos livra, papai querido, aquele que coloca os seus anjos, ó Pai querido, nas portas das nossas casas, ó Pai, com as espadas desembainhadas, ó Pai querido, livrando-nos de toda a seta, de todo dardo inflamado, para que o Senhor, papai querido, venha a ser glorificado. O Senhor, papai querido, coloca os teus anjos ministradores, ó Pai, em favor dos teus filhos, ó Pai querido, que vão herdar a salvação, meu Senhor da glória. Então que o Senhor venha, papai querido, colocar, papai, os teus anjos ministradores, ó Pai, cuidando de cada um que aqui está, cuidando da nossa família, cuidando do nosso lado, a nossa casa, Senhor da glória, e o teu nome ser glorificado, Senhor da glória. Em nome de Jesus, papai querido, nós já te agradecemos por esse desenvolver da fé, por esse conhecimento em ti, meu Senhor, que nós precisamos ter todos os dias, ó Pai, e o teu nome ser glorificado no meio da tua igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu agradeço a oportunidade.